Flamengo encaminha a contratação. Vamos falar sobre isso, 3 bilhões depositados na conta do Flamengo, Pedrão. Vamos falar também sobre isso, torcedor rubro-negro. Vamos trazer informação aí, Flamengo e Atlético Paranaense. A bola rola daqui a pouquinho em Curitiba. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, assina o sino da notificação. Deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo fez um treino de ativação na Vila Capanema, pessoal, no estádio do Paraná, né, onde o Flamengo, aliás, empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil 2013, aquele golaço do Amaral, Pitbull de fora da área. Você lembra, rapaz, daquele gol do Amaral na final da Copa do Brasil 2013? Deixa no comentário se você lembra. O local fica a apenas 3 quilômetros do hotel em que os jogadores estão hospedados, pessoal. Aquele tradicional ativação barra treino, porque tem ali também a questão da bola parada, jogada ensaiada, tudo prontinho para o jogo de daqui a pouco, que o Flamengo tem a faca e o queijo na mão para se aproximar cada vez mais do porco, que já tá gritando, já tá nas últimas aí o porco, hein? Tem que ir pra cima dos caras, meu velho. Se não for pra cima, vai ficar complicado. 12:30, o elenco do Flamengo almoçou. Às 4:30 da tarde, lanche reforçado. 5:40, saída pro estádio. Chegada prevista às 6 horas da tarde. Às 7:30, a bola rola na Arena da Baixada. Às 11:15 da noite, tem a saída para o aeroporto. E 00:20, decolagem prevista lá do... Eu esqueci o nome do aeroporto lá, não é de Curitiba, não. É São Pinheiro, São José dos Pinhais, alguma coisa assim. É uma cidade ao lado de Curitiba. E a chegada é prevista no Rio de Janeiro ali, 2:15 da manhã. Ou seja, 1h45 da manhã, o Flamengo chega à cidade do Rio de Janeiro. E aí, não se sabe se amanhã vai ser folga. Enfim, isso ainda vai ser definido aí após a partida. Vale lembrar que amanhã tem a convocação da seleção brasileira, meus amigos, né? Teremos a convocação da seleção brasileira amanhã, com Carlo Ancelotti podendo convocar até 7 jogadores do Flamengo. Lino, Pedro, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, né? Essa galera toda está na possibilidade aí do Ancelotti convocar. E o Pedrão vai ter o Ancelotti lá hoje na Arena da Baixada, né? Vai jogar pro Ancelotti. Então, Pedrão, dá teu jeito aí, meu velho. Liga o disjuntor, velho. Liga o disjuntor que hoje é dia, mas sem fomeagem também, que a assistência também tá contando para ser convocado, viu, Pedro? Não precisa ficar também de fomeagem, beleza? E aí, cara, gente, não vai ter jeito, não tem como não tocar nesse assunto. Falando de seleção brasileira, falando de convocação, teve o jogo do Santos aí, né, diante da equipe do Curitiba. O Curitiba meteu 3-0 pra cima do Santos, na casa do Santos. Não era a Vila Belmiro, evidentemente, estavam jogando na Neoquímica Arena. Só que aconteceu um fuzuê, não sei se vocês estão sabendo, pessoal, do caô que aconteceu, foi que o Neymar tava na beira do gramado. O Cuca, treinador do Santos, tinha colocado para substituir outro jogador. Só que aí eu não sei o que rolou, se o quarto árbitro achou que era para substituir o Neymar, porque o Neymar estava ali na beira do gramado recebendo atendimento médico na panturrilha, sentiu de novo. O quarto árbitro levantou a placa com o número 10 Neymar saindo e com o número do Robinho Júnior entrando. Só que não era para o Neymar sair. E depois ficou provado que no papel que é dado ali ao árbitro para substituir, não estava o número do Neymar, rapaz. Daí o Neymar ficou furioso. O Neymar cuspiu marimbondo, cuspiu fogo, xingou, sua mãe não é homem, não sei o quê. Uma loucura, rapaz, aconteceu. E acho que foi a pá de cal ali. Foi injusto que fizeram, tá? Foi injusto que fizeram. Um erro assim. Imagina se isso acontece com o Flamengo, né? O Jardim tá para substituir um jogador, aí, na realidade, substitui um que não era para ser substituído e não tem nem como voltar atrás, porque o Zanovelli, que é outro árbitro porcaria, tinha autorizado o jogo, né? Imagina isso acontecendo com o Flamengo. Realmente vai ficar, assim,
revoltado, então eu tive que falar disso aqui, tá, gente? É um fato muito relevante, tá todo mundo comentando, e eu tava vendo o jogo com a minha mulher ali, eu falei, pô, jogo do Flamengo é só mais tarde, tava ali comendo um franguinho de domingo, falei, pô, vou botar o jogo aqui, né, do Santos, e vão ver aí. E aí aconteceu essa confusão toda, rapaz. Que loucura, viu? Eu vou te contar uma história que não é da carochinha, é história verdadeira. Mas voltando pro confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, de logo mais, torcedor rubro-negro, ó, 41 jogos, ó, na história. O Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa 41 vezes. Apenas 6 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, um aproveitamento de 26,8%. Um aproveitamento realmente muito baixo, mas se você for pegar essas 6 vitórias, elas começam a acontecer de maneira mais... começam a acontecer corriqueiramente a partir do momento que o Flamengo começa a investir pesado. É com Jorge Jesus em 2019 que o Flamengo quebra o tabu de não conseguir vencer o Atlético Paranaense na Arena Baixada. E não é só por conta do gramado sintético, não. Eu lembro, rapaz, eu era criança, aparecendo na televisão, ih, Flamengo e Atlético Paranaense na Arena Baixada. Eu, pai, essa aí nós vamos perder. Meu pai, filha, essa daí você já assiste sabendo que, infelizmente, a chance da gente perder é muito grande. Não tinha jeito. Só que a matemática é básica. O Flamengo começou a ter mais grana, se reestruturou, começou a montar times melhores, é evidente, aí vai começar a ganhar mais também. Não ganhava porque o time era horroroso, né? Era ruim. E tinha uma trava mental ali também, vamos pegar os caras lá. Não tem mais isso. O Flamengo já eliminou eles em Copa do Brasil lá. O Flamengo, pô, Pedro meteu gol lá de bicicleta. Em 2019 o Flamengo ganhou dos caras lá. Então, não existe mais isso. Então, não tem que levar em consideração esse retrospecto geral, e sim os últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense, são 6 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Atlético Paranaense, 2 empates. O Flamengo derrotou o Atlético Paranaense por 5-0 no Maracanã, ainda teve essa, né, de 5-0, que o Filipão era o treinador do Atlético Paranaense. O Flamengo foi tricampeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense. E o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil por 4-1 no agregado. O Flamengo não perde pro Clube Paranaense desde 2023, quando foi derrotado por 3-0 no Maracanã. Mas quando perde também, né, Flamengo? Perde, mas perde com gosto. Eu lembro desse jogo. Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo, por isso que eu fico puto quando o pessoal... Pô, Pedrão, uma saudade do Renato no Flamengo. Aí, 3-0, Atlético Paranaense, tomou de 3 do Fluminense, tomou de 4 do Inter. O time do Renato metia muito gol, mas tomava, quando tomava também, meu amigo, era pra tomar de verdade. E ô, senhor Leonardo Jardim, vamos prestar atenção no serviço aí, hein, filho. Tá dando merda no jogo? Você muda, meu velho. Não fica esperando a morte, não fica pensando na morte da Bezerra, não, bicho, que aí a Bezerra foi embora e você daqui a pouco vai, né? Claro que o cara não vai embora, são apenas 2 derrotas, né? Mas a eliminação na Copa do Brasil, de maneira precoce, pesa. E o Flamengo tem uma chance de ouro. Hoje, lógico, não é um jogo fácil, mas tem uma chance de ouro para avançar e o porco chegar desesperado no Maracanã, né? Que aí o porco vai chegar desesperado. Bom, temos aqui algumas informações atualizadíssimas sobre a partida. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão Sport TV e Premier, 0 Rede Globo, 3 react lá nos 3 irmãos, Fla React pra você acompanhar. Temos aqui, ó, provável escalação de Odair Hellmans, que não é Odair Hellman, né? Hellmans, que não é a maionese. E tá aí, ó, Santos, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel, Benavides, Filipinho, Jadson, João Cruz, Léo Derek, Mendonça e Viveiros, pessoal. Essa é a escalação. Tem que tomar cuidado com o Viveiros. E o Speed Mendonça peca em finalização, mas é muito veloz. Não à toa que o apelido dele é Speed Mendonça. Speed Mendonça. Então tem que tomar cuidado com ele, evidentemente. O Flamengo deve vir a campo com Agostinho Rossi no gol,
Na lateral direita, Varela. Na zaga, Danilo e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro, junto com... na lateral esquerda, Alexandro. O Léo Ortiz voltará a jogar de volante depois de muito tempo, né? Tomara que ele lembre os tempos áureos do titismo. Não teve tempo áureo nenhum, Tite no Flamengo. O Tite ele não queria tirar o Fabrício Bruno do time, daí ele colocava o Léo Ortiz no meio de campo. Então, vai ser necessário botar o Léo Ortiz hoje, porque não pode mandar o De La Cruz para gramado sintético, sendo que o departamento médico, pelo menos a informação que eu vi, tinha liberado. Então assim, não, porque tem um jogo contra o Palmeiras, tá, mas antes do Palmeiras tem um jogo do Atlético, e aí? E o Flamengo tá sem meio do campo, mas beleza. Paquetá volta, Carrascal, Cebolinha, Samuel Lino e Pedro. Existe a possibilidade do Jardim sacar o Pedro e botar o BH, viu? Em função da marcação. Eu não concordo. Eu deixaria o Pedro, principalmente porque o Pedro não jogou. Aliás, assim, não jogou mesmo, porque quando ele entra, ele não fez a menor diferença. Ele teve uma chance ali e perdeu aquele gol patético. Espero que hoje ele entre com sangue nos olhos, né? Para explodir a rede do Atlético Paranaense, tá? Quem apita essa partida de hoje, como eu já disse no vídeo da manhã, é Rafael Rodrigo Robocop Klein. Você pode reparar, igual Robocop, apitando o jogo. E no VAR, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. O Robocop é do Rio Grande do Sul. E dá-lhe amarelo. E o Flamengo tem que tomar cuidado com esses amarelos aí, porque tem alguns atletas pendurados, né? Aliás, 4 atletas pendurados: Varela, Léo Pereira, Samuel Lino e Cebolinha. Todos esses estão pendurados, então tem que tomar o maior cuidado possível, porque esse Robocop aí, meu amigo, ele adora sacar um cartãozinho maroto para aplicar nas suas partidas, beleza? Falando em arbitragem, falando em Robocop, pessoal, já foi definido o árbitro para a partida do meio da semana do Flamengo, partida essa válida pela Copa Libertadores da América, no próximo dia 20, às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã, Flamengo e Estudiantes de La Plata. Quem apita é o uruguaio Esteban Ostoichi. Ele será o árbitro da partida, pessoal. Espero que ele faça uma boa arbitragem, e geralmente as arbitragens do Esteban Ostoichi deixa ali o jogo correr. Só não pode deixar correr que nem um chileno lá no Estudiantes, porque aí senão realmente vira UFC. Então tem que tomar cuidado com essa situação, beleza? Aliás, tem muita gente, cara, eu acho um erro isso, cara. Eu acho um problema isso. Eu posso até ter feito aqui, mas eu repensei, pessoal. A gente não tem que parar de comparar o Felipe Luiz com o Jardim, gente. Vamos parar com isso. Ah, porque o Felipe era melhor. Aí o outro, não, porque o Jardim é melhor. Cara, veja, não tem como comparar o Jardim desse ano com o Felipe de 25. Porque o Felipe em 25 já tinha muitos meses de treinador do Flamengo, né? Aliás, ele já conhecia o elenco porque ele era jogador, era treinador do Sub-20. E é evidente que ele teve muito mérito. Agora, também não dá para desmerecer o Felipe Luiz e elogiar o Leonardo Jardim, porque o Felipe Luiz ficou mais de um ano no Flamengo e só teve 4 derrotas, né? 4 derrotas. E algumas apenas por 2 gols de diferença. Então, assim, qualquer comparação que faça nesse momento do trabalho do Jardim com o do Felipe, ou com o do Felipe com o do Jardim, é injusto com ambos. É injusto com ambos. Não tem essa história da caixinha. Vamos ver, vamos aguardar e vamos torcer pro trabalho do Jardim dar certo. E até agora ele já tem 2 derrotas, né? Enfim, vamos ver. De repente, como um tempão aí sem perder. O hoje precisa somar os 3 pontos. Aliás, falando essa história de Felipe Luiz, o Felipe Luiz foi... Tava cotado para ser anunciado como técnico do Chelsea, era um dos nomes cotados. Entretanto, o Chelsea oficializou a chegada de Xabi Alonso, pessoal, tá? Então, o Felipe Luiz não foi para a equipe do Chelsea, segue desempregado, segue no mercado da bola lá na Europa, beleza? Pessoal, Abel Ferreira sobre o confronto contra o Flamengo. Pois é, após o empate diante da equipe do Cruzeiro, ontem, lá no gramado de mentira da dona Leila Pereira, disse o seguinte: o que acontecer nesse jogo
não vai decidir nada. Acho que não é justo falar desse jogo agora. Não vai decidir, mas ano passado decidiu, né, Abel Ferreira. Porque o Flamengo, ele ganha 2 vezes do Palmeiras, mete 6 pontos de vantagem, o Palmeiras deixa de ganhar 6, né? Então, assim, pode, mas pode decidir também, aí a gente fica, né, elas por elas, né? Aí teve um amigo, eu falo campo de mentirinha, tem um amigo, Pedrão, não é campo não, porque não é gramado, é piso. Mas se a gente for pensar, gente, piso tudo é piso, gramado de grama também é piso de grama. Então eu falo gramado de mentira, porque é um gramado, você olha como um gramado, mas é de mentira, não é de verdade, né? De grama natural mesmo, né? A vaca, se for lá, por exemplo, não vai comer. Que nem dizia o Dunga, se gramado sintético fosse bom, vaca comia, né? Mas vamos lá. Ó, Flamengo planeja chegar a 3 bilhões de reais de receita até 2030. Flamengo tem algumas ideias que bateu 2 bilhões em 2025 para conseguir aumentar o faturamento, pessoal. O primeiro clube do Brasil a bater 1 bilhão de receita em 21 e atingir 2 bilhões em 25. O Flamengo tem planos de ser também o pioneiro a alcançar a meta dos 3 bilhões de reais de faturamento, pelo menos até o ano de 2030. A diretoria rubro-negra tem alguns projetos rascunhados para aumentar a receita independentemente do resultado em campo. E aí, esse ano, por exemplo, esquece a Copa do Brasil, 30 milhões que o Flamengo deixou de ganhar. Uma ideia que será colocada em prática em breve é a criação de uma marca própria de roupa de moda casual feminina chamada Gávea, baseada em pesquisas de mercado que apontam que as mulheres compram 6 vezes mais peças de roupa que os homens. Outro foco é no ramo imobiliário. Olha aí, a diretoria trabalha com a ideia de construir um hotel 5 estrelas na sede da Gávea, local nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Na Flamengo TV, canal oficial do YouTube, o pensamento é investir no reality show, um dos produtos de maior audiência na TV aberta do Brasil, entretanto ligado ao futebol, pessoal. Reality show do Mengão? Já pensou, rapaz? Como é que vai funcionar esse negócio aí, velho? Ih, vai dar treta, hein? Ih, negócio de treta, negócio de caô, negócio de ver causada, hein? Aí vai dar audiência e vai, ó, pingar dinheiro no Flamengo. Enfim, vamos avançando aí, pessoal. Ó, informação saiu quase agora, pessoal. Flamengo tinha sondado a situação do Kaique, lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. Entretanto, isso não havia avançado ainda, né? Tava ali ainda algo embrionário, digamos assim. Porém, agora o Flamengo oficializou. O Flamengo abriu negociação pela contratação do lateral esquerdo Kaique, da equipe do Cruzeiro. O clube carioca ofereceu um contrato até 2031 ao jogador. Vale lembrar, pessoal, que o Kaique, ele tá no arranca-rabo aí com o Cruzeiro, negócio de renovação de contrato. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o dia 31 de dezembro de 2027 e é evidente que se não chega a um acordo, o valor de mercado do atleta só vai caindo, porque o Cruzeiro fica contra a parede e fica, olha, ou você negocia e ganha alguma coisa, ou no final do ano de 27, o atleta ele vai sair gratuitamente, tá? Do seu clube. E o Flamengo aguarda, por isso o Flamengo antecipou essa situação, já que tá tendo esse arranca-rabo lá entre o atleta, né? E o clube, para renovar, o Flamengo se antecipou para tentar garantir a contratação do atleta para o ano que vem. É igual aquelas negociações que o Braz fazia, agora vai... Assim, porque nesse ano não dá mais também, porque ele já completou o número de jogos limites por uma partida, por uma equipe, por uma determinada equipe, né? Que são 12 jogos, né? Parece. Então, não dá mais para essa negociação sair este ano, mas o Flamengo cada vez mais avança nesse sentido. Você que tá aí, produtos do Flamengo aqui abaixo, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.